Vamos começar falando dele, do Consolador. João 14, versículo 16. Que ele nos ajude nessa noite a entender e vencer os desafios que existem nos relacionamentos, amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém? Sabe, eu há mais ou menos um mês tenho meditado muito sobre o que a gente vai conversar. E eu creio que a gente não vai ter a oportunidade de concluir totalmente a mensagem. Creio que semana que vem a gente continue. Mas eu queria primeiro, essa introdução, te explicar o porquê que é tão importante falar sobre isso. Sabe, Jesus, Ele nos deixou um amigo. Quando Ele fala para Consolador, em grego, Ele está falando Paracletos, que significa que é alguém que é chamado para estar junto. Ele, por nos conhecer, Ele sabia da nossa necessidade em se relacionar. E quando Ele estava se despedindo dos discípulos, que foram homens que Ele não conheceu em um dia, e no outro dia Ele estava enviando, foram homens que Ele teve relacionamento, por um período de 3 anos aproximadamente. Em 3 anos você conhece verdadeiramente, você caminha, você sabe os defeitos, você sabe as qualidades, você conhece pelo olhar. Quem aqui tem relacionamentos, seja de amizade, namoro, casamento há mais de 3 anos? Não é verdade isso? Você conhece, você é feito conhecido pelo tempo. E o nosso Jesus, Ele precisou desse tempo para se relacionar com eles. E mais do que isso, Ele garantiu que haveria até os dias de hoje essa presença que nos faz relacionar com Deus, que é o Espírito Santo. Ele foi chamado para isso. E é necessário sim falar desse assunto, que não é um assunto almático, não é um assunto carnal. É um assunto que o meu Jesus ensinou, que o seu Jesus viveu. E nós precisamos sim abordar. Não há nada mais bíblico nem mais espiritual do que conversar sobre isso. Como eu falei, Jesus, Ele se relacionava com as pessoas. A gente começou falando do contexto dele com os discípulos. Mas não esqueça que durante 30 anos Ele foi um filho. Ele foi um irmão. Ele teve que sim romper com aqueles laços familiares. Porque para cumprir o propósito, ele tinha que deixar a mãe, ele tinha que deixar o convívio ali, a zona de conforto. E por isso, quando a família o procura, tentando levar para casa, para ele parar com aquela agitação, para ele parar com aquela rotina de pregação, e ele falou: a minha família, quem crê, quem está aqui comigo, quem faz a obra de Deus. Quando Maria, o incita a fazer o primeiro milagre, ela fala com Jesus que ele sabe. Ele já é bem direto: mulher, o que você está fazendo? Deixando bem claro ali. Mas havia um relacionamento. Como eu falei, ele foi amigo, ele foi parente, ele foi mestre. E sabe, nós vamos falar às vezes aqui alguns exemplos no contexto de igreja, mas eu não quero que você se perca achando que existe
Quando alguém vem aqui e aqui nasce o conflito, não. Nós somos aqui o que a gente já vem de casa. Sabe, começa lá. Então é muito mais além essa ministração, não apenas para falar do nosso contexto aqui, mas é falar quem nós somos nos nossos relacionamentos, seja como filho, como esposo, como amigo, como parente, como discípulo. E a outra razão para falar sobre isso e dizer que é sim uma mensagem que há Jesus a todo momento, é porque se você for meditar nas Escrituras, tudo começou com um relacionamento e tudo vai terminar com um relacionamento. Tudo começou com o relacionamento de Deus e um homem, e o relacionamento entre um homem e uma mulher. Eu não estou aqui para falar profundamente a respeito do relacionamento de Adão e Eva, mas havia um relacionamento, sim. Se houve alguma brecha para chegar ao ponto de cair, como eu falei, outra hora a gente reflete sobre isso, mas tudo começou com esse relacionamento. Deus fez o homem e se relacionava com ele. E assim também tudo acabará. É Jesus se relacionando com a sua noiva. É Jesus preparando, separando e se relacionando com ela pela eternidade. Então é algo que não dá para fugir. Não seja um cristão fugitivo da realidade. Não seja um cristão fugitivo da raiz. E nada mais espiritual do que alguém que sabe ter relacionamentos santos e sadios. É nos relacionamentos que nós aplicamos os valores, os princípios, quem nós somos em Deus. João é bem claro ao exortar: se você não ama o teu irmão, você é mentiroso, porque você não consegue nem amar a Deus. Se amar alguém que é visível é difícil. E se você rejeita esse amor a alguém que está do seu lado, você é mentiroso quando diz que também ama. E assim, eu começo desse jeito, para realmente desconstruir todo argumento, que às vezes está em mim, está em você, toda resistência. Porque como a gente acabou de refletir de tudo isso, Jesus era extremamente relacional. E Ele nos ensinou, e é algo que a gente vai conversar aqui. E sabe, a tua Bíblia, a minha Bíblia, ela também tem vários versículos. Quando você quiser, eu posso te passar alguns que eu relacionei, ou você, quando for assistir essa mensagem no YouTube. Sabe, a Bíblia nos ensinou a lavar os pés de um dos outros, como está lá em João 13:14. Exaustivamente ela nos fala, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a importância de amarmos uns aos outros. Pode conferir lá em João 13:34. A igreja primitiva nos ensinou que nós devemos preferir em honra uns aos outros, como está lá em Romanos 12:10. Receber uns aos outros, como está lá em Romanos 15:7. Saudar com o ósculo santo uns aos outros, como está lá em Romanos 16:16. E até você fala, não, é algo cultural daquela época. Sabe, as cartas que muitas vezes Paulo se despedia e instruía a igreja a saudar com ósculos santos irmãos, era dizendo a respeito de uma proximidade. Falando para você encerrar, para você fazer as pessoas se sentirem amadas, a abrace, a cumprimente como você cumprimenta um amigo íntimo. Nós temos que quebrar toda a frieza e distanciamento que há entre nós, que há na nossa casa, que há nos ambientes que nós estamos ali para ser sal e luz e não somos. Porque nós temos medo dessa proximidade, porque nós somos seletivos, porque nós somos julgadores.
O próprio Jesus, como está aqui na carta tão lida hoje, glória a Deus, de Lucas 7, lá no versículo 45, quando Simão está julgando aquela mulher que está ali sobre os pés de Jesus em lágrimas, adorando. Quando Simão está falando que aquela mulher é uma pecadora, e o Senhor o exorta, falando: olha, Simão, nem ósculo tu me deste, mas essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Nós servimos a um Deus maravilhoso, que, como eu falei, deu o seu Filho para se relacionar conosco, e o seu Filho deixou o Espírito Santo para nos relacionar conosco. E Jesus amava relacionamento, e isso é adoração. Quando eu me importo com alguém, eu transmito o amor de Deus nas minhas atitudes, eu estou adorando e honrando, porque Jesus se importava sim com isso. Ele sim queria sim ser recebido com essa proximidade pelas pessoas. Pode fazer um banquete, Simão, pode fazer. Pode fazer às vezes até para os olhares das outras pessoas verem como você é próspero e como você tem a etiqueta de receber bem os seus convidados. Mas não, Simão, eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando para a tua proximidade comigo. E aquilo não aconteceu. Precisou uma pecadora vir, porque ela reconhecia quem era Jesus, e ela não teve problema nenhum em derramar o teu amor. E era nesse sentido que Paulo sempre escrevia em sua carta, falando: igreja primitiva, igreja, sejam calorosos uns com os outros, se importem. Conheceu a pessoa hoje, é visitante, mas abraça e beija como se fosse um amigo íntimo seu. Porque não era um costume ali dos romanos. Sim, o povo oriental tem esse costume. Porém, Paulo, ele estava ali ensinando para eles manterem esse costume, que às vezes até era algo difícil para alguns, que não eram acostumados com isso. E ainda falando de Paulo, ele é tão admirado, principalmente para as pessoas intelectuais, aqueles que não têm do título de teólogo, mas são os teólogos júnior, que adoram meditar nas escrituras e se apegam muito nesse estudo. E muitos batem no peito: Paulo é minha referência. Até olham no espelho e falam: gente, eu estou até parecido com Paulo. Olha que coisa linda. Porém, Paulo também era um cara extremamente relacional. Se você diz que ama os ensinamentos de Paulo, que ele é uma referência para você, por que você também não anda como Paulo andou? Porque muitas vezes esses que julgam que é por causa de um conhecimento, tentam sentir uma certa superioridade e se orgulham, como eu falei, de saber de cor, de saber tudo, de admirar Paulo. Mas se você admira, anda como ele. E Paulo, se você olhar as escrituras, as cartas, ele valorizava cada um que passou pela vida dele. Paulo tinha amigos íntimos, Priscila e Áquila, pessoas que oravam com ele. Quantas pessoas que vão para esse lugar de isolamento, esse lugar, como eu falei, de seletividade. A oração do fulano não presta, fulano errou comigo, cai fora da minha lista. Evita pessoas. Paulo, sabe esse cara que você admira? Então, ele reconhecia a importância de cada um e se lembrava, citava um nome, falava das pessoas que oravam com ele. Ele não era esse cara com sua superioridade. Ele reconhecia que precisava de oração. Sabe, quando ele fala de Febe, ele fala daquela que o protegeu. Existiam pessoas que cuidavam de Paulo. E quantas vezes a gente vê na igreja pessoas que não querem ser cuidadas,
porque são autossuficientes, porque alcançaram um lugar tão alto que você achar que alguém pode te aconselhar, que alguém pode caminhar com você. Não, eu não preciso disso. Paulo, que era Paulo, que é o cara, e você também reconhece que ele era o cara, ele tinha pessoas que o protegiam, que oravam por ele, que caminhavam com ele. E é lindo também como a gente vê lá em Romanos 15:16, ele fala: não vejo a hora de estar aí com vocês para recrearmos juntos, ou seja, vamos se divertir, passar um tempo. Ele tinha prazer em estar com as pessoas, com os amigos, com os irmãos. Paulo honrava até os parentes, e ele também falava que caminhava na fé com os parentes, como está lá em Romanos também 15:16. Ou seja, ele se relacionava, e era nos relacionamentos que Paulo demonstrava o quão espiritual ele era. Sabe, todos esses ensinamentos de Paulo que você reflete, que a gente até se orgulha de praticar, então, são esses ensinamentos que ele praticava na vida real, com pessoas reais. Ele não era um cara solitário, ele não era um cara que, como eu falei, não permitia ser cuidado ou caminhar com ninguém. Paulo tinha parceiros. Sabe, nós precisamos hoje entrar nesse nível de maturidade, porque não adianta nada você se achar espiritual e ter sérios problemas de relacionamento com pessoas, ter rixas, brigas, coisas mal entendidas, desentendimentos. Às vezes não precisa nem de uma coisa grave. Você não vai com a cara daquela pessoa, o estilo dela não te agrada, não tem obrigação de cumprimentar, não tem obrigação de receber bem, não tem obrigação de conversar. Nós precisamos encontrar esse lugar de maturidade, de aplicar a palavra de Deus nos nossos relacionamentos e fazer deles santificados pela palavra. Cara, as pessoas não são fáceis, tem pessoas que são difíceis. Quem trabalha aqui com pessoas diariamente, é difícil você, às vezes, entrar nesse conflito. É um pensamento, é outro pensamento. É natural que a gente se achegue a pessoas que são mais, que se identificam. É difícil, discussões o tempo inteiro. É difícil discordâncias o tempo inteiro. Mas nós temos que lembrar como foi Jesus. Jesus, ele viveu uma renúncia muito grande. E a gente fala de renúncia de Jesus, a gente só fala, da renúncia dele ser a majestade, vir à terra e se esvaziar. Dele ser o sábio e ter que se esvaziar e se portar como um homem. Mas a renúncia também de Jesus, ela pode ser vista diante dos relacionamentos, porque aqueles homens não eram fáceis. Se Deus nos desse 12 pessoas, como os discípulos, para caminhar durante 3 anos, acho que a gente ia ficar com 1 ou 2, os que mais se identificavam com a gente. Mas Jesus, ele se renunciou quantas vezes? E ele aplicou o amar, ele aplicou o entendimento, o conversar. Ele deu a opção de que eles pudessem escolher: vocês querem ser a multidão ou querem caminhar comigo? Porque minha palavra é dura. Mas aqueles homens ficaram com Jesus e reconheceram porque que ele tinha as palavras de vida eterna, porque Jesus se deixou conhecer. Nisso está o principal esvaziamento de Jesus, humildade de Jesus. Ele se deixou ser conhecido. O caminhar, o viver, o convívio.
ele mostrava quem ele era. Ele não tinha medo de ser machucado, rejeitado, de ser incompreendido. Ele era quem ele era. No momento para corrigir, ele corrigia. De exortar, ele exortava. E hoje nós vivemos num tempo. Eu não tenho esse medo, né? Porque eu tenho mais temor a Deus. Mas tem gente que tem medo de exortar, de falar uma verdade, porque não vai mais olhar na cara, porque não vai gostar. Às vezes a gente tem medo de se relacionar, justamente para ser rejeitado, por ser machucado. Sabe, nós temos que vencer isso em Deus. Esse é o tempo, porque pessoas estão saindo feridas da igreja. Elas chegam feridas aqui. E se você, como irmão, como irmã, não souber relacionar, elas vão sair às vezes pior do que estavam. E Jesus foi aquele que desceu para olhar olho a olho, para pegar na mão, para se importar com cada um que cruzava o caminho dele. Vamos abrir lá em Romanos 15. No versículo 7. Paulo está falando no início desse capítulo tudo aquilo que a gente conversou aqui. Daí ele conclui: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Não há nada mais glorioso que agrada o coração de Deus. É quando você, como eu falei, acolhe, quando você ama. Não adianta chegarmos aqui e ser aquele louvor maravilhoso, todo mundo na unção, e pessoas caindo, se o verdadeiro evangelho não está sendo aplicado lá na casa, não está sendo aplicado nos relacionamentos. Se a gente não caminha como Jesus, que nos acolheu para a glória de Deus, Ele que nos teve essa atitude totalmente inclusiva, Ele escolheu cada um de nós, independente de quais eram os nossos pecados ou defeitos. Ele veio aqui com essa missão por nos amar. E Ele faz a obra dele na nossa vida, independente de quem nós somos. Mas nós somos tão frágeis que não conseguimos suportar uns aos outros. E suportar, a gente, quando até ouve esse verbo, acha aquela coisa chata de suportar alguém. Suportar é ser suporte, é carregar, é ter essa estrutura de alguém se apoiar. E no início dessa carta, Paulo fala sobre isso. Se existem fracos, nós que somos fortes temos que suportar. E falta um pouco dessa estrutura em nós. Sabe, é um tempo de cura para nós como igreja. É um tempo de cura, quem crê? De restauração. De você alcançar esse lugar, sim. Eu não estou aqui para apelar para o emocional e para dizer que você tem um problema, que você é doente, porque é o Espírito Santo que convence. Às vezes você é uma pessoa que poderia estar aqui, tendo autoridade para falar sobre relacionamento, diante de tudo que você venceu, diante de quem você é. E eu conheço pessoas preciosíssimas, que até parece que transpira o amor. Mas existem pessoas com mais dificuldade nesse assunto.
não adianta, você não vai vencer com discurso. Você não vai convencer ao Espírito Santo de que esse assunto não, você tá curado, sendo que Ele que sonda os corações, sendo que Ele sabe as nossas limitações. E esse é o dia que Ele diz: chega, vamos ter essa maturidade, essa estrutura, porque vidas precisam disso. Sabe a importância de você crer que você precisa ter esse entendimento a respeito de relacionamentos? Porque tem lugares em que a palavra do Senhor ela é proibida, o nome de Jesus é proibido de ser mencionado. E as pessoas são convertidas através de como? Do relacionamento. Hoje de manhã eu estava com a Thalia e ela falando sobre isso. Ela foi a um lugar em que o nome de Jesus era expressamente proibido de ser mencionado. E como que ela ia tocar aquela tribo e ser luz para aquela tribo? No relacionamento. Novamente eu falo a importância, porque se você almeja ser um pregador, uma pregadora, se você já exerce isso sendo líder, se você quer ser referência no seu trabalho, é no relacionamento que você vai despertar pessoas ao Evangelho. É no relacionamento que você vai glorificar o nome de Jesus. É nos relacionamentos que as pessoas vão ver Jesus em você. E essa foi só uma introdução do porquê esse assunto é tão importante, e também para te convencer a voltar, né, na próxima ministração. Mas eu quero começar a falar também denunciando não só a frieza que nós temos nos relacionamentos, mas também os desequilíbrios, os enganos. Tem um assunto que eu gosto muito de estudar, que quem é referência para mim nessa área é a missionária Andréa Vargas, da Missão Avalanche. E ela fala muito bem sobre isso, sobre dependência emocional. Nós começamos a denunciar essa frieza, essa dificuldade, essa religiosidade, de não entender o que é ser espiritual e do que é refletir a luz de Jesus. Mas também é necessário hoje começar a falar de um descompasso, que é a dependência emocional. E eu não sou psicóloga, admiro muito quem é, não sou aqui para falar algo motivacional. Eu só vou explicar a respeito de uma situação que às vezes é comum aqui dentro, que é comum dentro das casas, que é comum nos relacionamentos amorosos. Quantas vezes eu já presenciei isso? Quantas vezes eu já vivenciei isso? E a dependência emocional é quando você coloca uma pessoa no lugar do Espírito Santo. Porque eu iniciei essa ministração, como a gente refletiu lá em João 14, falando do Paracleto, do Espírito Santo, do Consolador, que ele tem essa função, foi chamado para estar conosco. E ele tem isso porque há momentos que nós precisamos, e é só o Espírito Santo que preenche, é só o Espírito Santo que consola. Tem momentos que é só Ele. Mas há um perigo imenso de colocarmos uma pessoa no lugar dele. E a gente até falar que temos um Deus, mas você anular a presença do Espírito Santo, porque você está envolvido num relacionamento que tem te dominado, que tem te causado dependência. Sabe, a dependência emocional, como eu falei, é você escolher alguém e você amar tanto a presença dela, que você entende que aquilo
é algo obrigatório. O prazer da companhia, o bem que ela te faz, o que ela é. Se você não tem, como eu falei, essa intimidade com o Espírito Santo, você corre um risco tremendo de olhar para pessoas e entrar no relacionamento de jogar. Você joga suas carências, você joga suas necessidades nesse relacionamento. E sabe, é muito fácil também alguém ser essa pessoa que causa um abuso no relacionamento. É muito fácil você também, quando você alimenta o teu ego com isso. Sabe, frases, eu não sei quem eu seria sem você. Só você pode fazer isso para mim. De você ser travado, de não fazer coisas se não fizer com aquela pessoa. E às vezes quem está recebendo todo esse amor, toda essa atenção, todo esse reconhecimento, se é alguém que não tem essa humildade em Deus, se alimenta. E aquilo vai agradando o ego. Poxa, alguém está dependendo de mim. Então aí você entra nesse lugar de ser o controlador. Não estou aqui querendo falar de situações, mas há muito abuso, às vezes nesse ambiente aqui. Sabe, a gente já veio até de lugares onde isso é muito real. Onde você é proibido de escutar uma palavra que não é da mesma placa que a da igreja que você está. Sabe, de pessoas que ficam enciumadas. O alimento aqui não está suficiente? O que eu te disse, aquele conselho, por que você está procurando outras pessoas? Isso é um lugar de alguém que, como eu falei, gostou de ter esse controle, gostou de ter esse ego afagado. E nós como líderes, nós não podemos ser assim. Há pessoas extremamente carentes, que vieram de famílias disfuncionais, não sabem o que é ter um pai, não sabe o que é ter uma mãe, alguém se preocupando. E quando encontra isso numa igreja, fala, glória a Deus, encontrei a solução. Mas nós como pessoas reais, nós temos que sempre levar as pessoas ao relacionamento com Cristo e ao relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, eu cuido de meninas, eu tenho prazer em estar com elas, em ser a pessoa que aconselha, em viver momentos com ela, a companhia. Mas tem momentos que não vão voltar lá. Então eu ensino cada uma delas a ter esse relacionamento com o Espírito Santo. E às vezes nós não somos ensinados assim, e se torna uma dependência. Mais do que isso, às vezes também quando a gente está num ambiente diferente, novo, é normal que às vezes a gente se sinta, quando vai sozinho, sem um amigo, sem alguém que você se identifica, você se sinta deslocado. Mas há pessoas que ela não vem no culto se o fulano não vir. Ela não participa de programações se o fulano não estar. E isso não é apenas a questão de estar deslocado ou não, mas às vezes também reflete uma dependência emocional. Porque quando nós buscamos a Deus, nós temos que ter esse lugar. A salvação é individual. E muitas vezes nós também colocamos pessoas, como eu falei, no lugar do Espírito Santo, para nos guiar até Deus. E somos dependentes. E eu não estou falando de carona, né, que às vezes é importante alguém te trazer e tal. Mas nós somos, se aquela pessoa não for, você até está arrumado, mas você não vai. Qual é a tua motivação? Ou se você vê, não, quem vai ter um movimento ali, deixa eu ver a lista. Daí você vê, fulano vai agora, então eu vou. Quantas vezes a gente se depara com isso? De uma forma desequilibrada. Isso também é dependência emocional. E sabe, há um perigo também muito grande
Se é um menino que é dependente emocional de uma amiga, de uma confusão, de achar que criar nele o sentimento, e muitas vezes o que era para ser uma amizade sadia se torna um relacionamento que não era da vontade de Deus. Quantas vezes pessoas também extremamente carentes são levadas a ser atraídas pelo mesmo sexo através dessas dependências emocionais. Isso é real, gente. Não é algo que aconteceu lá hipoteticamente. São casos reais. Da pessoa se ver atraída até sexualmente. Isso, como eu falei, é muito perigoso. E eu também tenho o dever de ressaltar a dependência emocional em relacionamentos sentimentais. A pessoa não vê que aquele relacionamento é tóxico, vê que aquela pessoa não é para ela, já deu, mas não consegue se libertar. E a outra pessoa que está nesse lugar de controle, ela até usa de manipulação para manter aquilo. Quantas vezes eu também já vivenciei situações de uma pessoa: por que você não termina? Por que você, ai, sabe o que é? Que eu tenho, um negócio no nome dele que ele quis comprar para mim, tá? Eu uso e eu tenho que ficar indo lá pagando ele, tá no cartão dele. E quando vai lá, ai, pastor, eu tive uma recaída. E você fala: mas como que surgiu isso? Você que pediu? Não, ele que foi todo carinhoso, sabe, manipulando uma situação, criando uma situação. Quantas pessoas usam disso? Cara, se você terminar comigo, eu me mato. Se você terminar comigo, eu vou me desviar. Sabe, é difícil a gente encontrar esse equilíbrio nos relacionamentos sentimentais. Mas para você que namora, para você que está noivo, você será um só com essa pessoa diante de um casamento. Se é algo que não está te fazendo bem, que não frutifica, sabe, é algo que você se vê na condição de não se ver separado. Sabe, o tempo que você tem que levantar altares profundos no Senhor de adoração, de viver experiências profundas com Deus, é quando você está solteiro. Momentos de você aproveitar e buscar o conhecimento, buscar participar de seminários, buscar mesmo cursos, ouvir pregações, se alimentar. Ter o seu secreto é agora. Então, nos relacionamentos tem esse equilíbrio. Sabe, de você entender que o Espírito Santo, Ele é o teu melhor amigo. E quantas pessoas que estão presas na dependência emocional, e elas ouvem muito mais a voz daquela pessoa do que a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo lá só lançando: isso não está legal, isso não vai acabar bem. Você está se afastando de Deus. Você ouve aquilo, porém você prefere a outra voz. Sabe, é muito arriscado. Nós devemos, sim. Às vezes, se você se viu em alguma dessas situações, a primeira coisa, chama aquele que está perto de você sempre. Chama aquele que te conhece, o Espírito Santo. E fala: eu quero, Espírito Santo, te conhecer com profundidade. Porque eu não consigo me libertar de um relacionamento. Eu não consigo entender um fim. Sabe, é tão difícil quando termina um relacionamento. Principalmente quando não foi você que terminou, quando você tem sentimentos. Mas não crie atalhos para dependência emocional. Não caia nessa. É nesse momento que você tem que se voltar totalmente ao Espírito Santo. É
É nesse momento que você tem que chorar, que você vai se aconselhar, que você vai se alegrar com o Espírito Santo. Sabe, tem amigos que são bem intencionados, que nessa hora do término, nessa hora, né, desse desgaste, vão tentar te distrair, vão tentar te fazer, né, esquecer. Mas às vezes eles erram. Mas tem alguém que não erra, é o Espírito Santo. Ele sabe exatamente como te conduzir nessa situação e em todas as situações. Sabe, e pessoas que estão envolvidas nessa dependência emocional, seja aquela que manipula, que se alimenta da carência alheia, que gosta desse poder, tanto aquela pessoa que trocou o Espírito Santo por outro, essa pessoa que está dependente emocionalmente de outro. As duas pessoas, é um sintoma clássico, as duas pessoas estagnam, não crescem. E eu falo também isso não apenas no ambiente da igreja, mas em outros ambientes. Porque as pessoas que às vezes, né, não são cristãs, mas estão envolvidas nisso, elas não criam outros relacionamentos, não desenvolvem outras amizades, não aprendem coisas novas, estão presas na opinião de quem você está sendo dependente. Quando a pessoa é cristã, você vê uma estagnação. Como eu falei, se a pessoa não for, eu não vai. Se a pessoa não aprova, eu não faço. Se a pessoa não gosta, eu não vou gostar. Quantas pessoas, isso é real, gente, né? Deve ter acontecido com você como comigo. Você nunca ouviu a cara do fulano, você não conhece direito o fulano, mas essa pessoa tão importante para você fala horrores dela, critica, expõe toda opinião negativa. Você não é transparente de chegar e conhecer a outra pessoa, mas você é levado naquela opinião. Você ouve aquilo, em vez de clamar ao Espírito Santo da verdade, que conhece toda a verdade, você é levada por aquela opinião. E quantas pessoas deixam de ter relacionamento, de conhecer profundamente pessoas, por causa de outro? Não tira limpo situações. Sabe, tem pessoas que são da nossa confiança, que amamos, que admiramos, mas como eu falei, até elas podem errar. Eu comecei a refletir sobre isso, a de não se basear em julgamentos de alguém que tudo bem, ela passou por essa situação, mas levar essa pessoa, olha, talvez, vamos olhar para o outro lado, vamos lá conversar, vamos lá resolver. E às vezes você tem até medo de conhecer aquela pessoa, para não desagradar aquela pessoa que está ferida. E isso gera divisão, isso gera facção. Como eu falei, nós temos que ter maturidade e ter essa estrutura de reconciliação, de restauração. Muitas pessoas vão apostatar da fé por causa disso, de não vencerem em buscar em Deus a cura nos relacionamentos, de ser uma pessoa sadia para os outros. Sabe, a dependência emocional, como eu falei, que é algo que pode ser muito comum e muito sutil no nosso meio. Ela cria uma situação de insegurança nas pessoas. A pessoa que realmente é inclinada a isso, ela já é por si só insegura. Mas nós devemos levar as pessoas a ter a segurança na rocha, que é Jesus. Sabe, eu contando um testemunho bem rápido, mas eu sei que, né, o Senhor às vezes traz algumas coisas à mente, não é à toa. Mas eu lembro que na minha primeira célula, eu como líder, eu gostava muito daquelas pessoas, era um ambiente muito agradável.
E um dia as pessoas foram saindo, situações começaram a acontecer. E eu lembro que só restou eu e a primeira menina que eu discipulei, que até hoje é uma grande amiga minha. E naquele momento eu tive que conhecer quem era a minha rocha. Porque senão eu não estaria hoje aqui pregando, gente. Se eu vivesse de dependência emocional, se eu não tivesse tratado aquela insegurança, porque surgiu uma insegurança, poxa, será que eu não sei pregar? Será que eu não sei cuidar de pessoas? E se eu não tivesse vencido isso lá com os meus 18, 19 anos, você acha que eu estaria aqui? Não estaria. E muitas vezes as situações acontecem na nossa vida justamente para nos livrar disso, da insegurança. Se o meu olhar estivesse apenas para o relacionamento, para as pessoas que me deram as costas naquela época, para as pessoas que não entenderam, que me julgaram naquela época, e eu fechasse a minha Bíblia e falasse: olha, nunca mais eu vou pregar, nunca mais eu vou cuidar de ninguém, não quero saber dessa vida de líder, tá ótimo ser cristã domingueira. Se eu tivesse parado naquele ponto, e se Deus não mostrasse para mim que muitas vezes eu estava ali dependente emocional daquela situação tão agradável, daquele ambiente tão bom, daquelas pessoas que estavam ali, e eu não confiasse na rocha que é Jesus, eu não viveria o meu propósito, eu não faria o caminho ao decorrer dos anos, e certamente eu não estaria aqui. E quantas pessoas são assim? E eu quero te levar a esse lugar hoje. O louvor pode vir. A de primeiro reconhecer quem é a tua rocha, quem é o teu melhor amigo, quem é essa pessoa que está sempre perto de você, que é o Espírito Santo. As situações que às vezes nos tiram o chão são para provar que nós temos uma rocha segura em quem se apoiar. As situações que nos deixam solitários, as situações que muitas vezes vêm para minar relacionamentos à nossa volta, são para te mostrar quem é o Espírito Santo para você. Não estagne, não permaneça onde você está por causa de feridas em relacionamento, por causa de assuntos mal resolvidos. Pede para Deus essa estrutura, pede para o Espírito Santo esse entendimento. Sabe, muitas pessoas que hoje criticam a igreja é porque já deixaram de ser igreja há muito tempo. Aquelas que muitas vezes se levantam para criticar a instituição, para questionar a autoridade. Se você vê a fundo, elas não estão ceando, elas não estão se relacionando, elas estão cheias de problemas relacionais aqui. Perderam a essência do que é ser igreja, e hoje se levantam. E é tão bonito apontar os erros de uma instituição, mas não viver o que é ser igreja hoje. E ser igreja, se relacionar e ter relacionamentos sadios. E ser como Paulo, valorizar cada um que passou na sua vida. Ser como Paulo, que tinha assim alguém que cuidava das feridas dele. É tão lindo ver Paulo, você fala: olha que homem. Ele foi açoitado, ele foi apedrejado, carregou no corpo dele as marcas de Cristo. Que lindo. Lindo também é saber que Paulo tinha quem cuidasse das feridas dele. Do homem tão sábio, do homem tão precioso, tão entendido, tão inteligente, tão vivido nas Escrituras, mas que dependia de pessoas. O amigo Lucas, médico, estava ali para
aplicar o remédio nas feridas, para cuidar do corpo. Paulo tinha amigos que cuidavam do emocional dele. Paulo tinha esses momentos, como eu falei, de prazer na presença de pessoas. E eu queria que você ficasse em pé agora. Sabe, eu não vou negar a você o direito de vir até aqui, ao altar, de ter o seu momento com Deus, de receber uma oração pelos intercessores. Você é livre desde já, caso você queira isso, vir até aqui. Mas essa palavra de hoje é algo que não é algo instantâneo, é um entendimento que o Senhor está nos dando, e o desafio é lá fora. Essa é uma palavra extremamente desafiante, porque é no dia a dia que a gente vai praticar. Sabe, hoje talvez você seja tocado a procurar uma pessoa depois e pedir perdão por toda a rixa, rivalidade, competição, ira, discórdia. Talvez você seja inclinado pelo Espírito Santo, não por mim, não por um acorde do teclado, não por uma música, mas pelo Espírito Santo, a pedir esse perdão, a restaurar um relacionamento. Nós somos essa igreja madura do Senhor. Nós somos essa igreja que ansiamos sim ter o caráter de Jesus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Sabe, se você entende que você está vivendo uma dependência emocional, seja você a pessoa que depende de alguém, ou você é a pessoa que está alimentando o teu ego, sendo dominador, se arrepende agora. Se arrepende de ter colocado pessoas no lugar do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de relacionamentos, seletivo, criterioso, enjoado, se o Espírito Santo está falando para você a respeito do teu egoísmo, a respeito dos teus preconceitos, eu não sei, Ele que sabe, mas se arrependa também. Espírito Santo, venha nos tocar profundamente. Nós queremos, Espírito Santo, cooperar contigo na vida de pessoas. Não queremos ser contra o teu agir, Espírito Santo. Nós queremos ser cooperadores da obra de Deus e não impedir que pessoas recebam o melhor de Deus por nossas atitudes. Nós queremos ser o bálsamo. Nós queremos ser as tuas mãos, Senhor, que tocam vidas. Nós queremos, Senhor, ser a tua voz, que diz a verdade em amor, que constrange. Senhor, nós queremos ser a tua mão que acolhe, que está do lado, que segura nos momentos de dificuldade. Não queremos retroceder por comportamentos infantis. Senhor, nos ensina. Vem, Senhor, sobre nós como juventude. Nós declaramos, Senhor, saúde nos relacionamentos da juventude, Senhor. Nós clamamos, Senhor, pelo teu amor sobre nós. Nos ensina, Pai, a dar o abraço, a dar o beijo, a sermos aconchegantes, a sermos presentes na vida do próximo, Senhor, na vida da nossa família. Senhor, que sejamos preciosos para as pessoas e não tóxicos. Senhor, que as mínimas atitudes engrandeçam o teu nome.